Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu quero falar diretamente à sua consciência. Vamos conversar sobre a oração científica para riqueza e harmonia. Toda verdadeira oração começa quando a mente se aquieta e o coração se abre para a lei. A maioria das pessoas ora como quem implora a um poder distante. Mas eu aprendi e ensino que a oração verdadeira é científica, exata, harmoniosa, porque está alinhada com princípios imutáveis. Não peço, afirmo. Não suplico, reconheço. Pois aquilo que reconheço na consciência manifesta-se inevitavelmente na experiência. A riqueza, para mim, nunca significou apenas dinheiro. Riqueza é plenitude, é ordem divina, é harmonia em todas as áreas da vida. O dinheiro é apenas um dos símbolos visíveis desse fluxo invisível. Quando compreendi isso, deixei de lutar contra a escassez e comecei a cooperar com a lei da abundância. A oração científica para riqueza e harmonia começa sempre pelo entendimento de que existe um suprimento infinito e que esse suprimento não está fora de mim, mas atua através de mim. Eu afirmo e convido você a afirmar comigo que existe uma inteligência infinita que governa todas as coisas de forma perfeita. Essa inteligência não conhece atraso, não conhece falha, não conhece crise. Quando minha mente humana tenta controlar o como, o quando e o por onde, eu bloqueio o fluxo. Mas quando confio e me alinho, o caminho aparece com naturalidade, muitas vezes de formas que jamais poderia ter imaginado. A oração científica não é emocional, ela é consciente. Não é repetição vazia, é reconhecimento da verdade. Quando digo minha provisão vem de Deus, não estou falando de uma figura distante, mas de uma lei viva, presente, ativa agora. Essa provisão não pode ser interrompida por pessoas, circunstâncias ou números. Ela responde apenas à consciência alinhada. Um dos maiores erros que vejo é o hábito de declarar carência, mesmo em forma de piada ou desabafo. Cada palavra é uma semente. Quando digo está difícil, não tenho, não dá, estou ensinando a lei exatamente o que manifestar. A lei não julga, não corrige, não questiona. Ela apenas executa. Por isso, o primeiro exercício que ensino é o exercício da vigilância verbal. Durante 7 dias, observe atentamente suas palavras, não para se culpar, mas para se educar. Sempre que perceber uma frase de limitação, pare imediatamente e substitua por uma afirmação de verdade. Se disser, não tenho dinheiro, corrija suavemente. Minha provisão é abundante e está a caminho por meios esperados e inesperados. Essa correção consciente é uma forma poderosa de oração científica em ação. Eu mesma pratiquei isso intensamente. Quando parecia não haver solução visível, eu afirmava em silêncio: existe um suprimento invisível que agora se torna visível. E, invariavelmente, algo se movia. Uma oportunidade surgia, uma porta se abria, uma ideia inspirada aparecia. A oração científica não força resultados, ela remove os bloqueios mentais que impedem a manifestação natural do bem. Outro princípio essencial é a harmonia. Muitas pessoas desejam riqueza, mas vivem em conflito interno, ressentimento ou medo. A harmonia é o solo onde a abundância cresce. Não se pode colher frutos dourados em um campo de pensamentos amargos. Por isso, ensino que antes de qualquer afirmação de prosperidade, é necessário estabelecer a paz interior. Um exercício simples e profundo é este. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e leve a atenção à respiração. Ao inspirar, mentalmente diga paz. Ao expirar, diga liberação. Faça isso por alguns minutos, até sentir o corpo relaxar. Em seguida, afirme: estou em perfeita harmonia com a lei divina, e essa harmonia se expressa agora em minha vida financeira, emocional e espiritual. Não tente sentir nada específico, apenas declare com convicção tranquila. Eu aprendi que a pressa é uma forma de desconfiança. Quando alguém diz, eu preciso disso agora, está afirmando que o tempo governa a lei, quando, na verdade, a lei governa o tempo. A oração científica reconhece que tudo acontece no momento exato, nem antes, nem depois. Quando aceito isso, descanso, e no descanso, a manifestação se acelera.
Também ensino que não se deve tentar convencer Deus ou o universo. A verdade não precisa ser convencida, ela precisa ser reconhecida. Por isso, repetições obsessivas feitas a partir do medo não produzem resultados duradouros. Uma única afirmação feita a partir da compreensão vale mais do que 1000 palavras ditas com ansiedade. Outro exercício poderoso é o da entrega consciente. Pegue uma situação específica relacionada à sua vida financeira, uma dívida, um bloqueio, uma decisão, e diga em voz alta ou mentalmente: eu entrego completamente esta situação à inteligência infinita. Ela agora age de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente. Em seguida, não volte a se preocupar com isso. Se a mente tentar retomar o controle, repita a entrega. Isso não é passividade, é alinhamento. Eu descobri que muitas pessoas têm medo da riqueza, embora afirmem desejá-la. Medo de responsabilidade, medo de julgamento, medo de perder. Esses medos precisam ser dissolvidos com a verdade. Sempre que percebo um medo surgindo, afirmo: o bem é seguro, o bem é ordenado, o bem só traz mais bem. Essa simples afirmação dissolve resistências profundas. Lembre-se, a oração científica não muda Deus, ela muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor responde. A riqueza não vem para preencher um vazio, mas para expressar uma plenitude já reconhecida internamente. Quando você se vê como um canal aberto, limpo e confiante, o fluxo se estabelece sem esforço. Neste primeiro momento, quero que você apenas absorva esses princípios, sem tentar aplicar tudo de uma vez. A transformação verdadeira é gentil, constante e consciente. À medida que você se alinha com a lei, perceberá que a vida começa a cooperar com você de maneiras naturais. A abundância não é algo a ser conquistado, mas algo a ser permitido. Permita, portanto, reconheça, afirme, confie. A lei já está em ação. À medida que aprofundo este ensinamento, eu preciso falar sobre a mente, pois é nela que toda riqueza e toda desarmonia têm origem. Nada entra em sua experiência sem antes passar pelo pensamento consciente ou inconsciente. A oração científica começa sempre com a disciplina da mente, não como um ato de rigidez, mas como um ato de amor por si mesmo. Uma mente indisciplinada é como um jardim abandonado. Cresce tudo o que o vento traz. Uma mente treinada escolhe o que plantar. Eu observei ao longo dos anos que muitas pessoas afirmam palavras de prosperidade, mas mantêm imagens internas de fracasso, medo ou perda. A imagem mental é mais poderosa do que a palavra falada. Se você diz, sou próspero, mas se vê sempre lutando, pagando contas com angústia ou esperando o pior, a imagem vence. Por isso, ensino que a oração científica deve incluir a visualização consciente, não como fantasia, mas como reconhecimento antecipado da ordem divina. Um exercício essencial que pratico e ensino é o exercício da imagem selada. Todos os dias, por alguns minutos, feche os olhos e construa uma cena simples e harmoniosa que represente sua vida em equilíbrio financeiro. Não pense em excesso de detalhes. Veja-se tranquilo, seguro, pagando suas contas com alegria, recebendo com naturalidade, contribuindo com prazer. O sentimento é mais importante que a forma. Quando essa imagem estiver clara, diga mentalmente: esta imagem está selada na lei e se manifesta agora no tempo perfeito. Depois disso, solte. Não volte a mexer nela. A mente humana gosta de interferir, revisar, duvidar, mas a lei não responde à ansiedade, responde à convicção tranquila. Quando você repete a mesma afirmação dezenas de vezes, por medo de que não funcione, está declarando sua desconfiança. A oração científica funciona quando você reconhece que o pedido já foi atendido no invisível. A repetição só é útil para educar a mente, não para convencer a lei. Outro ponto que preciso esclarecer é a relação entre esforço e fluxo. Muitas pessoas acreditam que riqueza vem apenas do sacrifício extremo, da luta constante. Esse pensamento cria vidas exaustas e resultados limitados. Eu não ensino preguiça, ensino alinhamento. Quando você está alinhado com sua ideia divina, o trabalho flui, as oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem. O esforço deixa de ser pesado e passa a ser inspirado.
Um exercício prático para isso é o exercício da pergunta silenciosa. Em vez de se perguntar, o que eu preciso fazer? Pergunte, qual é a ideia divina se expressando através de mim agora? Faça essa pergunta em silêncio, sem pressa de responder. Muitas vezes, a resposta vem como um impulso suave, uma ideia simples, um contato inesperado. Siga essas inspirações pequenas, elas abrem grandes caminhos. Eu também observo que a desordem externa reflete a desordem interna. Contas acumuladas, papéis espalhados, objetos quebrados, tudo isso comunica confusão à mente. A harmonia material prepara o terreno para a riqueza. Por isso, parte da oração científica é a ação simbólica. Organizar seu espaço é uma forma silenciosa de afirmar ordem e prosperidade. Escolha um pequeno espaço, uma gaveta, uma bolsa, uma mesa, e organize-o com atenção e respeito. Enquanto faz isso, afirme mentalmente: estou abrindo espaço para o novo. A ordem divina governa minha vida. Esse gesto simples envia uma mensagem poderosa à consciência e à lei. O invisível responde ao visível quando ambos estão alinhados. Outro exercício profundo é o da neutralização do passado. Muitas pessoas carregam histórias antigas de perdas, falências, traições financeiras. Enquanto essas memórias continuam carregadas de emoção, elas se repetem. A oração científica não ignora o passado, mas o dissolve na verdade. Sempre que uma lembrança dolorosa surgir, diga: isso pertence ao passado dissolvido. Estou livre, renovado e alinhado com a abundância agora. Não reviva a emoção, apenas libere. Eu aprendi que ressentimento é um dos maiores bloqueios à riqueza. Não importa se o ressentimento é contra pessoas, instituições ou contra a própria vida. Ele fecha canais. A prosperidade exige circulação e o ressentimento estagna. Perdoar não é concordar com o erro, é libertar a si mesmo da prisão emocional. Um exercício que recomendo é o da bênção consciente. Pense em alguém com quem você teve conflito relacionado a dinheiro ou oportunidades. Em vez de relembrar a dor, afirme: eu abençoo você e libero você. O bem encontra seu caminho para ambos. Faça isso mesmo que a mente resista. A lei responde ao ato, não à emoção inicial. Com o tempo, a resistência se dissolve. Também é importante compreender que a riqueza verdadeira nunca chega acompanhada de culpa. Se você sente culpa ao receber, inconscientemente se sabota. Afirme sempre: é seguro receber, é correto prosperar. Minha prosperidade abençoa a todos. Essa afirmação reeduca a mente para aceitar o bem com naturalidade. A oração científica para a riqueza e harmonia não é um evento isolado, mas um estado contínuo de consciência. Cada pensamento escolhido, cada palavra corrigida, cada ação alinhada fortalece esse estado. Não busque resultados imediatos como prova, busque alinhamento interno. Os resultados são consequências inevitáveis. Se em algum momento você sentir dúvida, não lute contra ela. Observe e substitua. A dúvida não é inimiga. É apenas um hábito antigo perdendo força. A verdade é paciente e constante. Sempre que você retorna à afirmação consciente, você retoma o comando. Neste estágio, quero que você pratique menos e compreenda mais. A compreensão cria raízes profundas. A partir dessas raízes, a prosperidade cresce de forma estável, duradoura e harmoniosa. A lei não falha. Ela apenas aguarda reconhecimento consciente. Agora, eu conduzo sua atenção para um ponto que considero decisivo: a relação entre palavra falada, sentimento e resultado. A palavra é um decreto. Ela não é apenas som, ela é comando vibratório. Quando falo com convicção, estou colocando a lei em movimento. Mas quando falo sem alinhamento interno, minhas próprias emoções anulam a força da afirmação. Por isso, a oração científica exige coerência entre o que se diz e o estado interno cultivado. Eu nunca ensino a lutar contra sentimentos negativos. A luta os fortalece. O que ensino é a substituição consciente. Sempre que um sentimento de medo, ansiedade ou desalento surgir, não o analise demais. Reconheça-o e, em seguida, declare uma verdade maior. Diga, por exemplo: este sentimento não governa minha vida.
A inteligência infinita governa tudo agora. Ao fazer isso repetidamente, o sentimento perde autoridade. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir alegria para afirmar prosperidade. Isso não é verdade. O sentimento essencial é a aceitação tranquila. A alegria virá como consequência. A oração científica começa muitas vezes em neutralidade e evolui naturalmente para a gratidão. Por isso, não se cobre estados emocionais elevados. Apenas mantenha a mente alinhada. Um exercício simples e profundamente eficaz é o exercício do decreto matinal. Ao acordar, antes de tocar no telefone ou falar com alguém, afirme em voz clara ou mentalmente: este é um dia de harmonia perfeita, provisão abundante e orientação divina. Tudo acontece no tempo exato e da maneira certa. Esse decreto estabelece o tom do dia. A mente subconsciente responde imediatamente a essa programação inicial. Da mesma forma, ensino o decreto noturno. Antes de dormir, revise o dia sem julgamento. Onde houve tensão, declare paz. Onde houve preocupação, declare solução. Termine afirmando: enquanto durmo, a inteligência infinita organiza todas as áreas da minha vida. Amanhã, desperto renovado e alinhado. O sono é um campo fértil para a oração científica, pois a mente consciente relaxa e a verdade se instala com mais facilidade. Eu também preciso falar sobre a importância do silêncio. Vivemos em um mundo de excesso de estímulos, e muitas pessoas tentam orar em meio ao ruído mental. O silêncio não é ausência de pensamento, é presença de consciência. Quando você silencia, a orientação surge. A oração científica não é apenas falar, é saber ouvir. Reserve diariamente alguns minutos de silêncio absoluto. Não para pedir, não para afirmar, apenas para estar. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar como nuvens. Esse silêncio restaura o equilíbrio interno e cria espaço para ideias inspiradas. Muitas das maiores soluções financeiras e decisões acertadas surgem nesses momentos de quietude. Outro ponto essencial é a neutralização da comparação. A comparação gera inveja, inferioridade ou orgulho, todos estados que rompem a harmonia. Cada pessoa está sob uma expressão única da lei. O seu caminho não precisa se parecer com o de ninguém. Quando você observa a prosperidade alheia com admiração sincera, você se alinha com a abundância. Quando observa com ressentimento, você se separa dela. Um exercício poderoso é este. Sempre que vir alguém prosperando, diga mentalmente: se a lei se expressa através dessa pessoa, ela também se expressa através de mim. Esse simples reconhecimento dissolve a ideia de escassez coletiva e fortalece a consciência de suprimento infinito. Eu aprendi que a impaciência é uma forma disfarçada de medo. Medo de que não funcione, medo de que seja tarde demais. A oração científica ensina confiança ativa. Confiar não é cruzar os braços, é agir sem ansiedade. Sempre que perceber pressa interna, declare: não existe atraso na lei. Tudo se move em perfeita ordem agora. Essa afirmação acalma a mente e permite que o fluxo continue. Outro exercício prático é o da gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois de receber. A oração científica agradece antes, porque reconhece que o invisível já está em ação. Escolha algo que você deseja harmonizar ou expandir financeiramente e agradeça como se já estivesse resolvido. Não exagere, não dramatize. Apenas reconheça com simplicidade: sou grato pela solução perfeita que já se manifesta. Também ensino que não se deve vigiar excessivamente os resultados. Ficar checando sinais, números e respostas cria tensão. A lei não responde à vigilância, responde à confiança. Faça sua parte consciente e depois viva sua vida. O fluxo acontece enquanto você está ocupado sendo você. É importante compreender que riqueza e espiritualidade não são opostas. Essa separação é um erro antigo. A riqueza é uma expressão da ordem divina no plano material. Quando você recusa a prosperidade por falsa humildade, está recusando uma das formas do bem. A oração científica integra espírito e matéria sem conflito. Um exercício de integração é este. Sempre que receber dinheiro, independentemente do valor, reconheça silenciosamente: isso é Deus em ação.
Esse reconhecimento eleva a vibração da troca e remove sentimentos de culpa ou apego. O dinheiro passa a ser visto como energia circulante, não como fonte de medo. Eu também observo que muitas pessoas tentam forçar resultados específicos. Querem um valor exato, uma pessoa específica, um caminho rígido. A oração científica trabalha com princípios, não com controle. Quando você fixa demais a forma, limita a manifestação. Afirme sempre: minha provisão vem por meios esperados e inesperados. Essa frase abre portas invisíveis. À medida que você pratica esses princípios, perceberá mudanças sutis antes das grandes mudanças visíveis. A mente se torna mais tranquila, as reações menos impulsivas, as decisões mais claras. Esses são sinais de alinhamento. Não os ignore. Eles indicam que a lei está operando com precisão. Este é o momento em que a oração deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. A consciência se torna orante. E quando isso acontece, a riqueza e a harmonia deixam de ser objetivos distantes e passam a ser estados naturais da sua vida. No próximo estágio, aprofundarei ainda mais a aplicação prática desses princípios no cotidiano. Agora, eu conduzo você a um entendimento ainda mais profundo. A riqueza e a harmonia não são criadas por eventos externos, mas reveladas quando a consciência está limpa de resistência. A maioria das pessoas tenta adicionar algo novo à vida, quando, na verdade, o trabalho real é remover o que bloqueia o fluxo natural do bem. A oração científica atua exatamente nesse ponto. Ela dissolve os obstáculos invisíveis que a mente construiu ao longo do tempo. Um desses obstáculos é o apego ao resultado. O apego parece fé, mas é medo disfarçado. Quando alguém diz, eu confio, mas preciso que aconteça deste jeito, essa segunda parte anula a primeira. A lei responde à confiança plena, não à negociação. Por isso, ensino que o verdadeiro poder está na entrega consciente sem expectativa rígida. Um exercício muito eficaz para isso é o exercício da mão aberta. Sempre que você perceber tensão em relação a dinheiro, trabalho ou provisão, abra fisicamente as mãos e diga: eu solto, eu confio, eu permito. Esse gesto simples ajuda o corpo a ensinar à mente o estado de liberação. O corpo aprende rápido quando é envolvido no processo consciente. Outro bloqueio comum é a identidade construída em torno da luta. Algumas pessoas não sabem quem são sem o esforço constante. Elas se definem pelo sacrifício, pela sobrevivência, pela dificuldade. Quando a harmonia começa a se aproximar, sentem desconforto e, inconscientemente, criam novos problemas. A oração científica exige que você se veja como alguém destinado ao bem, não como alguém que precisa sofrer para merecer. Sempre que perceber esse padrão, afirme: eu mereço o bem com facilidade e naturalidade. Repita isso até que a mente pare de argumentar. A resistência inicial é apenas um hábito antigo perdendo espaço. A lei não exige sofrimento como moeda de troca. Ela responde à consciência alinhada. Eu também observo que muitas pessoas carregam votos inconscientes feitos em momentos de dor, como dinheiro só traz problemas, pessoas ricas são egoístas, ou se eu prosperar, serei rejeitado. Esses votos precisam ser desfeitos conscientemente, pois continuam ativos até serem neutralizados pela verdade. Um exercício direto para isso é o exercício da revogação. Diga em voz clara ou mentalmente: eu revogo agora todo voto consciente ou inconsciente de escassez, medo ou sofrimento. Esses votos não têm mais poder sobre mim. Eu escolho a abundância em harmonia. Esse tipo de afirmação atua profundamente no subconsciente, liberando camadas antigas de condicionamento. A harmonia também exige coerência entre desejo e ação. Não é possível afirmar ordem enquanto se vive no caos por escolha. A oração científica não substitui o bom senso. Ela o amplifica. Se você sente orientação para ajustar gastos, estudar algo novo, encerrar um ciclo improdutivo, siga essa orientação. A inspiração é a resposta da oração. Muitas pessoas oram pedindo clareza, mas ignoram as respostas porque elas exigem mudança. A lei sempre responde, mas nem sempre da forma confortável para o ego.
A verdadeira prosperidade pede coragem para alinhar a vida com a verdade interna. Quando você honra essa orientação, o fluxo se intensifica. Outro ponto fundamental é a relação com o tempo presente. Algumas pessoas vivem presas ao passado, outras projetadas no futuro. A riqueza só se manifesta no agora. A oração científica acontece sempre no presente. Quando você diz, um dia terei, está adiando. Quando diz, agora reconheço, está ativando. Um exercício simples é o da afirmação no tempo presente. Sempre formule suas declarações como algo que já está em ação. Minha vida está se organizando agora. Minha provisão flui agora. A harmonia governa minhas decisões agora. O subconsciente não entende o futuro. Ele responde ao agora. Eu também ensino que a generosidade consciente desbloqueia canais profundos de prosperidade. Não falo de dar por culpa ou obrigação, mas de dar por reconhecimento de abundância. Mesmo um gesto pequeno, quando feito com alegria, comunica a lei que você vive na consciência do suficiente. Um exercício prático é escolher conscientemente um ato de generosidade semanal. Pode ser tempo, atenção, apoio ou recurso material. Antes de oferecer, diga internamente: há mais do que suficiente. Esse gesto cria um ciclo virtuoso de circulação, que é a base da riqueza duradoura. Outro bloqueio silencioso é o hábito de reclamar. A reclamação parece inofensiva, mas é uma forma constante de oração negativa. Cada reclamação afirma que algo está errado e precisa ser combatido. A oração científica substitui a reclamação por reconhecimento e correção consciente. Sempre que perceber uma reclamação surgindo, transforme-a imediatamente em afirmação. Se a mente diz, isso não deveria estar acontecendo, responda, tudo está cooperando para o meu bem maior. Essa mudança simples altera drasticamente o campo vibratório da experiência. Eu aprendi que a confiança verdadeira se prova nos pequenos detalhes. Não espere uma grande manifestação para acreditar. Reconheça cada pequeno sinal de ordem, cada coincidência harmoniosa, cada solução parcial. A gratidão pelos pequenos movimentos acelera os grandes resultados. Um exercício diário é listar mentalmente, antes de dormir, 3 coisas que cooperaram com você naquele dia. Não importa o tamanho. Esse hábito treina a mente para perceber o bem em ação constante. O que é reconhecido se expande. Também é essencial compreender que a riqueza não é algo que você segura, mas algo que você permite circular. O apego excessivo cria medo de perda. A oração científica ensina segurança interior, não dependência externa. Quando você sabe que a fonte é inesgotável, o fluxo se mantém. Sempre que sentir medo de perder, afirme: minha fonte é eterna e não pode ser interrompida. Essa afirmação desloca a atenção do efeito para a causa, onde o poder realmente está. À medida que esses princípios se integram, você perceberá que a vida começa a responder com menos resistência. As decisões se tornam mais simples, os encontros mais significativos, as soluções mais elegantes. Isso é harmonia em ação. Neste ponto do caminho, a oração deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma atitude interna constante. Você não precisa mais lembrar de aplicar. Você vive alinhado. E quando se vive alinhado, a riqueza deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência natural da ordem divina reconhecida. No próximo aprofundamento, eu o conduzirei a uma compreensão ainda mais refinada da fé ativa e da confiança absoluta na lei. Agora, eu desejo levar você a um nível ainda mais sutil da oração científica, onde a confiança deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência viva. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas continuam reagindo a cada sinal externo como se a lei não estivesse operando. A verdadeira fé não reage, ela permanece. Ela não se altera com números, opiniões ou circunstâncias temporárias. Ela se ancora na compreensão de que a ordem divina é constante. Eu aprendi que a reação emocional imediata é um dos maiores ladrões de energia criativa. Quando algo inesperado acontece, a mente humana quer interpretar, julgar e concluir rapidamente. A oração científica ensina a pausa consciente. Antes de qualquer reação, eu paro internamente e afirmo: a inteligência infinita está no comando.
Essa simples afirmação interrompe padrões antigos e devolve o centro à consciência. Um exercício extremamente prático é o exercício da pausa sagrada. Sempre que receber uma notícia relacionada a dinheiro, trabalho ou decisões importantes, faça uma pausa de alguns segundos. Respire profundamente e declare internamente: nada real pode ser ameaçado. Nada verdadeiro pode falhar. Em seguida, haja a partir desse estado, não do impulso. Essa prática muda completamente a qualidade das decisões. Eu também observo que muitas pessoas confundem controle com responsabilidade. Elas acreditam que, se não estiverem constantemente preocupadas, algo dará errado. Essa crença cria tensão contínua e bloqueia a inspiração. A oração científica ensina responsabilidade com confiança, não com ansiedade. Quando você faz o que lhe cabe com clareza, o restante pertence à lei. Um exercício poderoso para dissolver esse padrão é escrever em um papel tudo aquilo que você sente estar tentando controlar excessivamente. Em seguida, leia cada item e diga: isso não depende apenas de mim. Eu entrego isso à ordem divina. Depois, rasgue o papel. Esse gesto simbólico comunica à mente subconsciente que o peso foi liberado. Eu aprendi que a ansiedade é sempre uma projeção para um futuro imaginado. Ela não existe no presente. Quando a mente retorna ao agora, a ansiedade perde força. A oração científica é sempre feita no presente, porque é no presente que a lei atua. Sempre que perceber ansiedade, traga a atenção para algo concreto do agora, a respiração, o corpo, o ambiente, e declare: agora está tudo bem. Outro aspecto essencial da riqueza harmoniosa é a integridade. Não falo apenas de honestidade moral, mas de alinhamento interno. Quando alguém age contra a própria consciência, mesmo em pequenos detalhes, cria conflito interno. Esse conflito se manifesta como bloqueios externos. A oração científica não funciona plenamente quando há autoengano. Por isso, um exercício importante é o da revisão honesta. Periodicamente pergunte a si mesmo: há algo que preciso corrigir, ajustar ou alinhar? Não com culpa, mas com clareza. Se a resposta vier, haja. A lei coopera rapidamente com quem age em verdade. Eu também ensino que a espera consciente não é estagnação. Às vezes, a maior ação é não agir. Quando você força movimentos antes do tempo, cria resistência. A oração científica reconhece quando é hora de avançar e quando é hora de permanecer firme. A firmeza silenciosa é uma forma elevada de fé. Um exercício simples é este: sempre que sentir dúvida sobre agir ou não, declare: se for para eu agir, o caminho se abrirá com clareza. Se não, permanecerei em paz. Em seguida, observe. A confusão nunca vem da lei, ela vem da pressa. A clareza sempre chega quando há confiança. Outro ponto profundo é a relação entre merecimento e recepção. Muitas pessoas, inconscientemente, acreditam que precisam provar seu valor para receber o bem. Essa crença cria ciclos intermináveis de esforço e pouco retorno. A oração científica ensina que o bem é um direito natural, não uma recompensa. Sempre que sentir que precisa merecer mais, afirme: eu sou um canal legítimo do bem. Receber é natural para mim. Essa afirmação dissolve a ideia de escassez baseada em valor pessoal. Eu aprendi que a vida responde não apenas ao que pensamos, mas ao que esperamos. Expectativa não é ansiedade, é suposição silenciosa. Se você espera dificuldade, prepara o caminho para ela. Se espera cooperação, a cooperação surge. Ajustar a expectativa interna é uma das formas mais refinadas de oração científica. Um exercício de expectativa consciente é começar o dia afirmando: hoje espero boas notícias, soluções inesperadas e encontros favoráveis. Não force resultados, apenas estabeleça a suposição do bem. A mente subconsciente trabalhará em silêncio para confirmar essa expectativa. Também é importante compreender que nem toda demora é negação. Muitas vezes, é preparação. A lei trabalha em camadas, organizando pessoas, circunstâncias e oportunidades. A oração científica confia nesse processo invisível. Sempre que a mente quiser concluir que não funcionou, responda: está se organizando.
Eu observo que pessoas verdadeiramente prósperas mantêm uma relação leve com o dinheiro. Elas não o temem nem o veneram. Elas o respeitam como ferramenta. A oração científica ensina equilíbrio. O dinheiro serve, não governa. Quando você retira o peso emocional do dinheiro, ele flui com mais liberdade. Um exercício simples é tratar cada transação com consciência e neutralidade. Ao pagar algo, diga: isso circula e retorna multiplicado. Ao receber, diga: recebo com gratidão e equilíbrio. Esses pequenos reconhecimentos mantêm o fluxo limpo. Eu também quero lembrar que a harmonia começa no corpo. Tensão constante, exaustão e negligência física criam ruído interno. A oração científica inclui o cuidado com o corpo como instrumento da consciência. Descanso, respiração e ritmo equilibrado sustentam a clareza mental necessária para a prosperidade. Sempre que possível, faça pausas conscientes ao longo do dia. Respire profundamente e reconheça: estou sustentado. Esse simples gesto restaura a sensação de segurança interior. Neste ponto do caminho, você começa a perceber que a riqueza não chega como um evento dramático, mas como uma reorganização suave da vida. As peças se encaixam, o excesso se dissolve, o essencial se fortalece. Isso é o sinal de que a oração científica está operando com precisão. A seguir, eu o conduzirei à compreensão final da confiança absoluta e da certeza tranquila que sustenta a verdadeira abundância. Agora eu falo sobre a confiança absoluta, aquela que não depende de provas externas para se sustentar. Essa confiança não é ingenuidade, é conhecimento interno. Ela nasce quando você compreende que a lei não responde às aparências, mas à consciência. Enquanto muitas pessoas esperam ver para crer, a oração científica ensina a crer para ver. O invisível precede sempre o visível. Eu aprendi que os maiores testes da fé não acontecem nos grandes desafios, mas nos pequenos atrasos, nas pequenas frustrações, nas situações aparentemente insignificantes. É ali que a mente tende a escorregar para o velho hábito da dúvida. A confiança absoluta se constrói quando você escolhe permanecer alinhado, mesmo quando nada parece se mover. Um exercício simples e poderoso para esses momentos é a afirmação da estabilidade. Sempre que perceber a mente inquieta, diga: estou firmemente ancorado na lei. Nada pode me tirar do meu centro. Essa afirmação não busca mudar a situação externa, mas estabilizar a consciência. E quando a consciência se estabiliza, o externo se reorganiza. Eu também observo que muitas pessoas têm dificuldade em confiar porque confundem confiança com passividade. Elas acreditam que confiar é não fazer nada. A oração científica ensina ação inspirada, não ação compulsiva. A diferença está na origem do movimento. Quando a ação nasce da ansiedade, ela cansa e confunde. Quando nasce da inspiração, ela flui e produz resultados harmoniosos. Um exercício prático é aprender a distinguir esses dois impulsos. Antes de agir, pergunte internamente: isso nasce da calma ou do medo? Se nascer do medo, espere. Se nascer da calma, avance. Essa simples pergunta evita muitos erros e desperdícios de energia. Outro ponto profundo é o desapego da opinião alheia. Muitas pessoas ajustam seus sonhos, decisões e afirmações com base no que os outros pensam ou acreditam ser possível. Isso dilui o poder da oração científica. A lei responde à sua consciência, não à consciência coletiva. Quando você permite que opiniões externas governem suas escolhas internas, você se afasta do seu centro criador. Um exercício essencial é o da autoridade interior. Afirme regularmente: minha orientação vem de dentro. Eu confio na voz da inteligência infinita em mim. Essa afirmação fortalece a autoconfiança espiritual e reduz a necessidade de validação externa. Eu aprendi que a dúvida não precisa ser combatida. Ela precisa ser ultrapassada. Sempre que a dúvida surgir, não entre em diálogo com ela. Apenas declare uma verdade e siga. A dúvida se dissolve quando não recebe atenção emocional. A verdade permanece quando é afirmada com constância. Outro exercício muito eficaz é o da decisão consciente. Escolha deliberadamente confiar, mesmo sem garantias visíveis. Diga internamente: eu decido confiar.
A decisão é um ponto de virada. A lei responde à decisão clara, não à hesitação. Também é importante compreender que a prosperidade verdadeira é sustentável. Ela não chega em picos seguidos de quedas. Quando você está alinhado, o fluxo se estabiliza. Por isso, não se compare a histórias de ganhos rápidos ou soluções milagrosas. A oração científica constrói bases sólidas, não castelos de areia. Um exercício de sustentabilidade é observar seus hábitos com honestidade. Pergunte: isso sustenta o fluxo ou o interrompe? Pequenas escolhas diárias moldam grandes resultados ao longo do tempo. A lei responde à constância mais do que à intensidade. Eu também ensino que a clareza financeira é uma forma de respeito pela abundância. Evitar olhar números por medo não é espiritualidade, é negação. A oração científica encara a realidade com serenidade, sabendo que a lei atua sobre fatos reconhecidos, não ignorados. Olhar com clareza é o primeiro passo para reorganizar. Um exercício prático é revisar sua situação financeira com calma, sem julgamento. Apenas observe e afirme: tudo pode ser reorganizado. Essa postura remove o peso emocional e abre espaço para soluções criativas. Outro ponto essencial é a paciência ativa. Paciência não é resignação, é confiança em movimento. Enquanto espera, você se prepara, aprende, ajusta. A oração científica ensina que cada fase tem um propósito. Não apresse o que ainda está sendo organizado no invisível. Sempre que sentir impaciência, declare: tudo está amadurecendo perfeitamente. Essa afirmação acalma a mente e fortalece a confiança no processo. Eu aprendi que a verdadeira riqueza inclui a capacidade de desfrutar. Muitas pessoas até prosperam, mas não conseguem relaxar, aproveitar ou sentir satisfação. Isso indica que a consciência ainda está em alerta. A oração científica também ensina descanso interior. O descanso é sinal de confiança. Um exercício simples é permitir-se momentos de prazer sem culpa. Reconheça: o bem se expressa também no desfrutar. Esse reconhecimento equilibra esforço e receptividade. Eu também observo que a gratidão madura é silenciosa. Ela não precisa ser anunciada. Ela se manifesta como respeito, cuidado e presença. Quando você vive em gratidão, suas escolhas refletem isso naturalmente. A oração científica se torna um modo de viver, não um ritual separado. Neste ponto, você começa a perceber que não precisa mais convencer a si mesmo. A confiança se instala como um estado natural. As reações diminuem, as expectativas se suavizam e a vida flui com mais elegância. Agora eu o conduzirei à integração final desses princípios, onde riqueza e harmonia se tornam uma expressão contínua da sua consciência alinhada. Eu conduzo você à compreensão desse ensinamento, não como um fim, mas como uma integração viva. Tudo o que foi dito até aqui não é algo a ser lembrado apenas em momentos de necessidade, mas um estado de consciência a ser habitado. A oração científica para a riqueza e harmonia não é uma técnica isolada, é uma forma de viver alinhada com a lei que nunca falha. Quando você realmente compreende isso, deixa de buscar sinais externos de validação. A segurança passa a vir de dentro. Você sabe silenciosamente que está sustentado, e esse saber íntimo muda tudo. A mente deixa de correr, o corpo relaxa, as decisões se tornam mais simples. A vida começa a cooperar porque você parou de resistir. Eu aprendi que a verdadeira oração não termina quando as palavras cessam. Ela continua na atitude, no olhar, na forma como você reage aos acontecimentos do dia. Cada escolha feita a partir da confiança é uma oração em ação. Cada pensamento alinhado é um decreto silencioso. Cada momento de paz é uma confirmação de que a lei está operando. Neste ponto, é importante abandonar a ideia de que você precisa fazer certo o tempo todo. A perfeição não é exigida. A consciência, sim. Quando você se percebe desalinhado, basta retornar. Não há punição, não há perda. A lei é constante, paciente e imediata na resposta. O retorno consciente sempre restaura o fluxo. Eu desejo deixar com você um exercício final, simples e profundo, que sintetiza tudo o que foi ensinado.
Todos os dias, em algum momento de tranquilidade, coloque uma das mãos sobre o coração e diga lentamente: estou em perfeita harmonia com a lei da minha vida. Tudo o que é meu por direito divino flui para mim agora com facilidade, graça e ordem. Depois disso, permaneça em silêncio por alguns instantes. Não espere nada, apenas esteja. Esse silêncio é tão importante quanto as palavras. É nele que a mente se rende e a lei atua sem interferência. Muitas soluções surgirão fora desses momentos formais, em situações comuns, em ideias simples, em encontros inesperados. Reconheça esses movimentos. Eles são respostas. Eu também quero lembrar que a riqueza verdadeira nunca isola. Ela amplia. Ela expande a capacidade de servir, de criar, de contribuir. Quando sua prosperidade está alinhada com a harmonia, ela beneficia mais do que apenas você. Esse é um sinal claro de que a consciência está correta. Não tema crescer. Não tema receber. Não tema viver com mais leveza. Esses medos não vêm da lei. Vêm de condicionamentos antigos que já não governam você. Sempre que um desses pensamentos surgir, responda com firmeza tranquila: isso não é a verdade. A verdade se sustenta sozinha quando é reconhecida. À medida que você segue adiante, lembre-se de que não existe competição no plano do bem. O que é seu não pode ser tomado por ninguém, e o que pertence a outro não limita você. O suprimento é infinito, porque a fonte é infinita. Essa compreensão dissolve a ansiedade coletiva e restaura a confiança individual. Eu aprendi que a maior evidência de prosperidade não é o excesso, mas a estabilidade. Quando a vida se torna previsivelmente harmoniosa, quando as crises diminuem, quando as soluções surgem com naturalidade, isso indica que a consciência encontrou seu eixo. Valorize essa estabilidade. Ela é preciosa. Também aprendi que a harmonia interior precede qualquer mudança duradoura. Se em algum momento você sentir que algo externo ainda não se ajustou, volte para dentro. Ajuste o pensamento, a palavra, a atitude. O reflexo externo seguirá inevitavelmente. A lei é exata e, por isso, é confiável. Não carregue o peso do mundo. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Cada dia traz sua própria oportunidade de alinhamento. Quando você vive um dia de cada vez, consciente e confiante, a vida se organiza em sequência perfeita. E agora, eu encerro nossa conversa de hoje reafirmando aquilo que sustenta tudo. Você não está separado da fonte. Nunca esteve. Nunca estará. A inteligência que governa as estrelas governa também seus caminhos, suas decisões e seu suprimento. Quando você reconhece isso, a luta cessa. Permaneça, portanto, em reconhecimento. Permaneça em confiança. Permaneça em harmonia. A riqueza é natural. A ordem é natural. O bem é inevitável. Participe de mais momentos como esse, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos. E lembre-se de compartilhar esse conteúdo com alguém que precise ouvir essas palavras. Fique com Deus e que sua vida seja imensamente abençoada.